Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando a gente diariamente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador e o mindset cristão, quer dizer, a mentalidade de um cristão. O que essa palavra do Senhor Jesus, através de parábolas, pode refletir na nossa vida que somos cristãos, tá? Crentes que creem na palavra de Deus. Agora, você já percebeu, você já notou que tem muitas pessoas que vão à igreja e não têm a sua vida transformada? Você já percebeu isso? Não há mudanças na vida dela. Há outras que você nota a transformação da água para o vinho. Você nota um testemunho de Jesus Cristo. Mas eu queria que você, ao ver esse vídeo, até o final, você vai entender, através dessa parábola, o que Jesus quis dizer, que a palavra que é proferida através do servo do Senhor, o que ela absorve. Jesus aqui deu claramente um ensinamento para a palavra que são proferidas, como ela entra no teu coração. Então muitas pessoas não estão transformadas porque o coração dela está uma pedra. Então a gente vai falar sobre a semente, sobre o preparo. Mas antes disso, não vamos antecipar muito, vamos logo para a palavra do Senhor Jesus. Tá? Em Mateus 13, capítulo 13, versículo 3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-a. Esse é o primeiro solo, sobre o primeiro semente. Vamos para o outro agora. A outra parte, versículo 5, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Além de cair em pedras, não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Tá? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Olha só. Vamos para o outro agora. Outro solo, outra semente, no versículo 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Você está acompanhando a minha lateral aqui? Uma lateral que está aparecendo para você? Essas sementes aqui. Uma caiu nos espinhos, no versículo 7 aqui, mas os espinhos cresceram junto com as sementes, junto com o fruto, e sufocaram. Quer dizer, não continuaram, não frutificou. Mas a quarta e a última caiu em uma terra boa. Jesus falando aqui, outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Olha só, pessoal, que forte essa mensagem que Jesus quis dizer através da parábola. Nós vamos falar sobre 4 solos que Jesus citou aqui agora. Esse tema, esses 4 títulos, muito você absorver, adquirir esse conhecimento, porque do primeiro solo que Jesus cita aqui, Jesus fala aqui, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Olha só que forte. Inclusive, aqui ele até explica, Inclusive ele continua aqui ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno, arrebata o que foi semeado ao seu coração. Isso é o primeiro solo, Quer dizer, é o coração endurecido. E aquele coração que ouve a mensagem, ouve a palavra, mas não absorve. Deixa que o mal retira ela do coração. E ela não consegue prosperar. Não consegue mudança de vida de fato. Esse é o primeiro solo. O que nós fazemos para mudar? Meu coração endurecido, não consigo entender o que Jesus quer falar para mim. Você entender, você precisa colocar na sua mente
que Jesus morreu por você. Para que você tenha oportunidade de ser livre. Uma vez sendo livre, você tem a oportunidade de chegar até Ele e se entregar. Lembra que Jesus falou, buscar de todo o coração, que as outras coisas serão acrescentadas? Então, você pode ter problemas, dificuldade, angústia, medo, mas busca a Deus, que você vai ter todas as coisas acrescentadas. Né? É a única que vem com uma promessa quando você se entrega ao Senhor Jesus de fato, de verdade. Nós vamos para o segundo solo, que é um coração superficial. Olha só, vamos ler de novo aqui, que enquanto, essa daqui caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, logo nasceu, até nasceu, né? Mas não tinha terra funda. E a Bíblia continua aqui, vindo o sol, queimou-se, né? Porque não tinha raiz, não tinha fundamento, né? Jesus lá em 13, 20, que foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raízes em si mesmo. Antes de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Quer dizer, é um coração que não tem fundamento. Nem do coração dela, ela não deixa entrar. Até nasce, até entende o que Jesus quer falar para ela. Mas ela não deixa, não permite que entre. Aí logo ela se angustia. Não consegue ver a mudança, a transformação. Porque vai vir os problemas, vai vir a dificuldade. Não tem raiz. Quando você se firma através do batismo, do arrependimento, não tem como você ficar de pé. Você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que Jesus é o único Salvador. Entendeu? Então vamos para o outro. Algo sequer. Caiu a raiz e secou-se, né? Vamos para o versículo 7. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Olha só. Esse é o terceiro, o coração dividido. Esse solo aqui é o coração dividido. Porque caiu em meio aos espinhos, aos problemas, às responsabilidades. E o coração dela fica dividido entre ela e o Senhor Jesus. Olha só que forte isso que Jesus fala. Entre os espinhos, entre os problemas, entre a família, entre a esposa, entre o trabalho. Não, sabemos que não podemos abandoná-los, mas nós temos que se entregar 100% a Jesus, seu coração, a sua intenção. Entendeu? E Jesus completa aqui, no versículo 22, o que foi semeado nos espinhos é o que ouve a palavra. Mas aos cuidados deste mundo, lembra que eu falei que ela está separada? Ela fica dividindo entre as outras coisas, trabalho, problemas, compromissos. Olha só. Mas aos cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, ela divide o foco dela em outros afazeres desse mundo. Lembrando que esse mundo aqui é do maligno já. Então, você tem que fazer seus afazeres? Tem. Mas você não pode dividir entre eles e o Senhor Jesus. Foca no Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala sobre essa parábola, esse aqui é muito forte, aos cuidados. Então, eu tenho que me cuidar em firmar minha pedra no Senhor Jesus. O meu fruto, a minha semente no Senhor Jesus. Esse é o coração dividido. Você não pode se dividir com isso. Você tem que fazer, você tem que fazer. O primeiro é o Senhor Jesus. Né? Tem aquele versículo, amarás a Deus sobre todas as coisas. É sobre isso. Nós vamos para o quarto agora, que é o coração que frutífera, que dá frutos. É um coração frutífero, né? Que onde toca dá frutos. E lá no 8, caiu em terra boa,
e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Aí Jesus fala lá em 23, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende e dá fruto e produz 100, outros 70 e outro em 30. Esse daqui, além de ser um perfeito, é o que ouve, se arrepende, reconhece, busca o Senhor Jesus. E uma vez você buscando, você quer repassar essa semente. Você quer repassar esse fruto. Você frutifica. Lembra que Jesus disse fazer discípulos? Olha só que forte isso. Olha só que forte. Então, como é que a gente pode desenvolver essa mentalidade? Como é que eu posso desenvolver esses 4 solos? Lá em Josué, é o capítulo 1, versículo 8. Olha só que forte. Vamos lá, pessoal. Como é que eu desenvolvo essa mentalidade, Carlos? Em Josué 1, versículo 8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está falando da Bíblia. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o que quer dizer? Que é a ferramenta do cristão. Se quer ser uma boa pessoa, ter uma mentalidade forte, se ter sabedoria, entendimento, é aqui que a gente vê, na palavra de Deus. E aquele ensino que a gente deve meditar é um instrumento para você crescer como pessoa. Que aqui está, é livro da criação e também do final, do alfa e o ômega. Então medita nela dia e noite para você ser um cristão melhor. Quando a semente cair, você florescer, dar frutos, crescer. Amém? Então, esse é um dos ensinamentos para você ter uma mentalidade forte. Né? Então, quando cai numa boa terra, quando ele cita, você frutifica. Ele cita até 100, 70. Lá em Mateus, capítulo 28, 19. Vamos lá em Mateus, pessoal. Mateus 28, 19. Olha só, quando você é uma fruta e cai numa terra boa, quando você absorve, se arrepende, e você tem Jesus, e aí você segue o ensinamento dele mesmo. Quando ele chegou e falou assim, em versículo 7, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazer discípulos. Então, quando eu sou um cristão que abençoa sou de boa terra, eu frutifico e sigo os ensinamentos de Jesus. Então é isso, pessoal. Então segue essa mensagem, leia. E eu peço para que você curta, compartilhe essa mensagem. Se você adquiriu conhecimento, entendeu sobre a palavra do semeador, que nós devemos ser uma terra boa, uma terra humilde, uma terra que absorve, que se arrepende, se entrega 100% a Jesus. Uma vez se entregando, você frutifica aquela semente, aquele fruto bom que é Jesus. E além de absorver isso, você leva Jesus à frente, fazendo os discípulos, que é isso que nos ensinou. Que Deus venha te abençoar grandiosamente. Amém?